Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graças para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e meu Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Naquele tempo, diz o Evangelho da missa de hoje, vieram ter com Jesus sua mãe e seus irmãos, mas não podiam chegar junto dele por causa da multidão. Deram-lhe então este recado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas Jesus respondeu-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Hoje Jesus diz-nos no Evangelho aquilo que para ele conta acerca de ti. Deus ama-te, mas aquilo que deseja é que ponhas em prática a sua palavra. Quer dizer, que conheças a sua vontade e obedeças à sua vontade. À partida, isto não nos parece muito aliciante. Nós gostamos de ser livres, de fazer aquilo que nos parece mais acertado e não temos tanta inclinação para obedecer. Dizemos: quem tem de obedecer são as crianças, que são pequenas, não sabem o que é que se devem fazer e, portanto, obedecem. Quem tem que obedecer são os subordinados, que devem obedecer ao patrão, que tem autoridade. E por isso a obediência não nos parece algo apetecível. Mas esta ideia claramente está errada. Deus, Nosso Senhor, que nos criou e que nos criou de uma determinada maneira, conhece perfeitamente e sabe aquilo que nos conduz à felicidade, qual é o modo de vivermos que nos fará plenamente vivos e felizes. E a vontade de Deus não manifesta outra coisa do que este desejo que Deus tem, que tu sejas feliz. Tudo aquilo que Deus te manda fazer, tudo aquilo que Deus te ordena, tem este objetivo, que tu, fazendo o que está certo, te tornes uma pessoa melhor e que pela tua bondade vivas uma vida de felicidade. Lembramos que a felicidade não é um objetivo particular que alguns alcançam e outros não, mas a felicidade consiste no modo de viver, vivendo de acordo com a nossa dignidade, vivendo de acordo com a vontade de Deus. E é neste contexto que nós devemos perceber o que é que significa a vontade de Deus. É o caminho de felicidade. Ninguém alcança uma vida feliz, uma vida harmoniosa, uma vida cheia de profunda paz e serenidade, uma vida cheia de alegria, a não ser cumprindo fielmente a vontade de Deus. Como é que nós podemos conhecer a vontade de Deus? Em primeiro lugar, a vontade de Deus manifesta-se no interior da nossa alma. Deus, ao criar-nos, seres racionais, dotados de inteligência, deu-nos também a capacidade de distinguir entre as ações que conduzem ao bem, que nos tornam pessoas melhores, e as ações que, pelo contrário, contradizem o bem e nos conduzem a sermos pessoas piores, divididas e infelizes. É esta capacidade de distinguir entre o bem e o mal, a tradição chama a lei natural. Não são palavras escritas, algures na nossa alma, mas são verdades reveladas à nossa inteligência. E pelo simples facto de sermos humanos, temos esta capacidade inata de saber aquilo que nos convém. É verdade que, embora todos nasçam com esta capacidade de conhecer o bem e o mal, é preciso receber educação. Do mesmo modo que todas as crianças nascem com a capacidade de falar, a não ser que tenham algum impedimento, mas faz parte da natureza humana a comunicação verbal. Também é verdade que é preciso aprenderem a falar, que é preciso pôr em ato esta capacidade. E assim também nós precisamos de ser educados no bem, para distinguirmos o bem do mal e podermos realizar o bem que nos conduzirá a uma vida plena e feliz.
Mas Deus dá-nos mais ajudas, não apenas escreve na nossa alma esta inclinação para o bem e esta fuga do mal, mas também nos dá os seus mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus resumem a vontade de Deus a nosso respeito nas coisas essenciais da nossa vida. Os vários aspectos da relação com Deus, da relação com o próximo, das coisas mais pessoais, como é que devem ser vividos, de modo a vivermos de acordo com a nossa dignidade. Os mandamentos da lei de Deus, pois, são explicados, especificados e são detalhados pela Igreja, a família de Deus que recebeu a autoridade, a capacidade para nos indicar o caminho da verdade. E por isso a Igreja indica-nos, a nós e a todos os homens e mulheres de boa vontade, indica-nos como é que nós havemos de viver para agradarmos a Deus, para chegarmos à vida bem-aventurada, à vida feliz. Os mandamentos da lei de Deus não são pesados, embora por vezes possam ser difíceis de viver, algum deles, em alguma circunstância, indicam-nos sempre o caminho que nos conduz à felicidade. A ideia presente no mundo de hoje de que os mandamentos são um fardo, que os mandamentos limitam a nossa liberdade, não podia ser mais errada. Na verdade, os mandamentos indicam-nos o caminho que a nossa liberdade deve seguir. Mas Deus dá-nos ainda mais ajudas para podermos conhecer e seguir a sua vontade. Próximo campo de que queria falar não se trata propriamente de ações que Deus nos manda realizar ou que nos proíbe de fazer para nos ajudar no caminho do bem, mas trata-se mais de uma aceitação. Que a vontade de Deus, na complexidade do mundo e da vida, também se manifesta através da sua providência. Os acontecimentos variadíssimos que compõem a nossa vida, a vida da sociedade, do mundo em que vivemos, pois muitos deles são bons e Deus quer-os, outros podem não ser tão bons e Deus, não querendo, permite que aconteçam, mas é neste conjunto de condições que Deus nos dá para vivermos que Ele quer que nós vivamos. Não devemos lamentar-nos e sonhar com um mundo diferente para podermos ser felizes, mas perceber que nestas circunstâncias atuais que Deus nos dá para viver, que nós temos de realizar a nossa vida. E aqui, também, de certa maneira, é uma obediência à vontade de Deus que se manifesta na sua providência. E nós obedecemos, pois, através da aceitação. Claro que é fácil aceitar quando as coisas correm do nosso grado, mas quando nos contrariam, quando é mais difícil, pois custa-nos aceitar. Mas devemos pedir a Deus esta ajuda de aceitarmos também aquilo que Ele permite para a nossa vida. E aceitar de Deus tanto o bem, como diz a Escritura, como as coisas mais difíceis. Por último, Deus não só nos guia nas linhas gerais do nosso comportamento e particulares, não só nos introduz na sua vontade, fazendo-nos viver as circunstâncias atuais, mas também vai manifestando a sua vontade através dos impulsos do seu Espírito. Na alma do cristão vive o Espírito Santo de Deus. Na tua alma, o Espírito Santo fala-te continuamente. Não só dizendo o que é bem e o que é mal, mas também te vai entusiasmando, te vai inspirando, te vai exortando para tomares determinadas ações. Se parares um pouco e pensares, verás que muitas vezes na tua vida, praticamente todos os dias, como que sentiste dentro de ti uma inclinação para fazer algo, para ir falar com determinada pessoa, para fazer um esforço e sorrir para uma outra, para fazeres o teu trabalho de determinado modo, uma exortação para seres fiel aos princípios que recebeste dos teus pais, por aí fora. O Espírito Santo vai falando-nos, vai segredando-nos ao ouvido e vai convidando-nos a abraçarmos mais e mais a vontade de Deus.
Gostava de acabar esta meditação lembrando-se que nós queremos fazer a vontade de Deus não apenas por um sentido de dever, porque é nosso dever, é justo e necessário que cumpramos a vontade de Deus, que obedeçamos ao nosso Deus e Criador, que não façamos a vontade de Deus só para alcançarmos o céu, só para nos afastarmos do inferno e para sermos felizes aqui na terra e na eternidade, mas que cumpramos a vontade de Deus porque confiamos plenamente no Pai que nos ama. E sabemos que aquilo que Deus nos manda, também aquilo que Deus nos sugere, aquilo a que Deus nos exorta, não é senão a manifestação de um amor muito grande do Pai por mim e por ti. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste durante esta oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.